Amém, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esse seu canal da Igreja no Gama. E nós estamos desenvolvendo nessa série o livro Ministro de Deus, né? Que são lições valiosas de vida, especificamente para aqueles que são líderes, para aqueles que são líderes em igrejas, cuidando pessoas. De fato, isso é uma condição, é uma posição que Deus nos deu a todos nós como filhos de Deus. Servir ao Senhor, servir as pessoas, pregar o Evangelho, levar as pessoas, cuidar delas, né? E para isso, Deus nos tornou ministros. Eu quero lembrar que a palavra ministro também quer dizer serviço, ou uma comissão dada por Deus para realizar um serviço. Para isso o Senhor nos ungiu. Nós fomos ungidos para que esse serviço que nos foi dado possa ser levado nas igrejas, nos lugares onde Deus nos colocou, nas famílias, para levar as pessoas até Deus, né? E nesse capítulo que nós vamos desenvolver hoje, sobre o livro Ministro de Deus, nós queremos falar sobre o capítulo 6. E nesse capítulo 6, o título é Ser Forte e Corajoso para Conquistar o Reino. Nós vimos nos capítulos anteriores todas as experiências do povo de Israel e especialmente a experiência de Moisés e as lições que foram extraídas da vida e do ministério de Moisés. Agora, nesse capítulo, nós queremos falar um pouco sobre o ministério de Josué. Então, Josué, ele foi ungido, ele foi comissionado pelo Senhor para dar e ajudar o povo de Israel a entrar na boa terra. A experiência de entrar na boa terra era uma experiência muito diferente à experiência deles estarem no deserto. No deserto, o Senhor passou ele por muitas experiências de sofrimento, provou eles. E, lamentavelmente, a boa parte do povo de Israel caíram no deserto. De fato, todos os que saíram do Egito caíram no deserto. E somente os que entraram na boa terra foram os de 20 anos, menores de 20 anos. Mostrando aí uma lição muito importante. O que cai no deserto é o nosso velho homem. O que nos faz cair no deserto são as nossas características da queda, as características sequela do nosso velho homem, que ele gosta de murmurar, falta de fé, ama o mundo, ama as coisas do mundo. Todas as coisas que são da esfera terrena, da esfera da carne, elas não vão entrar em Canaã. Canaã representa o reino, Canaã representa o galardão para os vencedores. Então isso aí nos deixa uma lição. Nós não podemos viver na esfera do velho homem, na esfera da velha criação, daquilo que ama Egito, daquilo que ainda ama o mundo. Deus quer nos levar a uma experiência mais elevada, e essa experiência elevada é a experiência da nova criação. Então, a experiência de Josué, Josué era parte daquela geração que saiu do Egito. Ele experimentou o fato de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, viver esses 40 anos de muita experiência no deserto, e ele foi comissionado para entrar em Canaã. Por que Josué entrou em Canaã? Porque Josué, ele não reagiu conforme a velha criação, conforme aos conceitos velhos do homem natural. Josué tinha outro espírito. Josué cria na palavra de Deus. Pelo fato de ele crer na palavra de Deus, essa experiência levou a Josué a experimentar uma experiência de fé. Primeiramente, quando ele era um dos príncipes, dos 12 que foram enviados para espiar a boa terra. A maioria levaram um relatório negativo do que eles viram em Canaã. De fato, eles viram as coisas boas, mas eles colocaram os olhos e colocaram seu foco nas coisas ruins. E naquele tempo eram os gigantes, os Nefilim,
Eram essas raças de gigantes que foram geradas por causa de uma mistura entre anjos e humanos. E esses gigantes representam todas as coisas que gera Satanás no mundo. E essas coisas que gera Satanás são desafios, são coisas negativas que nos impedem conquistar aquilo que o Senhor nos entregou. De fato, todo está usurpado por Satanás. E essa mensagem aqui sobre ser forte, corajoso, valente para conquistar o reino, tem a ver com isso. Tem a ver com restaurar, reaver a autoridade de Deus na terra. E para isso, Deus precisa que nós sejamos fortes e corajosos, sejamos pessoas que creem na palavra de Deus por cima das dificuldades. E Josué, juntamente com Caleb, esses espias que foram ver a boa terra, eles também viram os gigantes, eles também viram a boa terra, mas eles viram algo mais. Eles viram na promessa de Deus, na promessa da palavra de Deus. Mientras os outros estavam olhando suas capacidades de conquistar ou não conquistar, Josué e Caleb, eles colocaram os olhos na promessa, aquilo que Deus tinha falado. Se Deus falou, se Deus prometeu, se Deus nos deu, é porque Deus vai cumprir sua palavra. Então eles criam nisso, né? Então isso nos dá já uma lição. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos acolher aquilo que Deus falou. Tem toda coisa boa que Deus nos entregou para conquistar, né? As almas, as pessoas, as famílias, uma vida da igreja próspera, para crescermos, prosperar em todos os aspectos e cooperarmos com todo o nosso coração para trazer o reino de Deus, pregar o evangelho, levantar e usar as ferramentas que Deus nos tem entregado. Tudo isso é a boa terra, é a boa terra que o Senhor nos entregou, amém? Só que Satanás, ele quer colocar e fazer-nos ver os gigantes. Então vamos crer mais na palavra de Deus, né? Então esse outro espírito era o espírito de fé, amém? Era o espírito de ver as coisas invisíveis, aquilo que Deus tinha entregado, né? Então nós, lembrei esse versículo de Coríntios, quando o Senhor fala, nós falamos porque cremos, amém? Nós cremos, pelo qual falamos. E esse olhar para aquilo que Deus nos fala, isso gera em nós outro espírito, não nos deixa colocar os olhos nas coisas terrenas, nas coisas naturais. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante hoje para a nossa vida da igreja, para a nossa família, porque nós sempre vamos ter desafios, sempre vamos ter gigantes à nossa frente. Também lembrei da experiência de Davi. Davi era uma pessoa que não tinha humanamente a capacidade de vencer o Golias, que também era um gigante. E ele colocou os olhos na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha prometido, que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus e que ele iria lutar conforme as forças do Senhor, conforme as ferramentas ou as armas do Senhor, né? O Golias iria atacar com espada, com lança, mas ele foi em nome do Senhor e com a autoridade de Deus. Então Deus está precisando desse outro espírito em nós, para nós podermos conquistar a boa terra. E conquistar a boa terra tem a ver muito com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a luta, é a guerra para nós reaver e reconquistarmos os reinos do mundo para o Senhor, principalmente as pessoas e as famílias. Para isso, nós precisamos ser valentes e corajosos. Nós precisamos não olhar para nossas próprias capacidades, mas para aquilo que o Senhor nos falou. Amém? Então, o nome Josué é um nome bem parecido, né? Um nome hebraico de Jesus, ou Yeshua. É um nome Josué que significa Jeová, ou o Senhor é a salvação. Então é aquele que confia
que o Senhor é a própria salvação. E entrar em Canaã para conquistar reinos, reino não era brincadeira, não era algo fácil. Eles precisavam, de fato, de um grande exército, de muito recurso, porque não era um reino só, eram muitos reinos que tinham tomado posse de Canaã, tinham usurpado Canaã, e esses povos estavam cheios de costumes pagãos, faziam coisas abomináveis, estavam cheios de muitos gigantes, e eles tiveram que entrar para reconquistar essa boa terra, e para isso eles precisavam ser fortes e muito corajosos. Então, no caso de Josué, uma das coisas que ajudou ele a vencer e poder reconquistar a boa terra foi o fato de ele ter tido algumas experiências. Uma delas foi essa, a primeira, de aprender a olhar para a palavra de Deus no momento quando eles foram espiar a boa terra. Outra foi quando eles venceram Amaleque. Josué, ele era um soldado, ele era um capitão do exército. Ele tinha que ir à batalha como um capitão com exército a pelejar contra outras pessoas. E o primeiro reino que ele teve que pelejar foi com Amaleque, o reino dos amalequitas. E Amaleque representa a carne. E Josué, ele compreendeu que a vitória que ele estava tendo era por causa do Senhor. E essa vitória era dada pela confiança de Arão e Moisés orando no monte. Eles estavam orando no monte, eles estavam com as mãos levantadas, né? E essa intercessão no monte alto era o que dava a vitória. Quando Moisés perdia força e ele descia a mão, aí os inimigos avançavam. Mas quando Moisés levantava a mão e seguiam orando com as mãos levantadas, aí eles prevaleciam, eles venciam, mostrando de que a nossa vitória não depende das nossas próprias forças, depende de nós estarmos na esfera celestial intercedendo um pelos outros. Então, no caso dessa experiência aí de Amaleque, mostra isso, que nós precisamos ter um espírito de intercessão, e precisamos a intercessão da igreja, a intercessão dos irmãos, da liderança da igreja, no momento que nós vamos a ir e batalhar as diferentes lutas, ok? Essa experiência que nós ganhamos nessa lição foi a experiência que revela a luta espiritual, e que só pode ser vencido pelas armas espirituais, né? Outra experiência é a experiência de nós não sermos apressados. Teve uma experiência em Êxodo capítulo 24, versículo 13, onde Moisés subiu ao monte. E Josué, ele não podia subir até o nível onde estava Moisés. A comunhão de Moisés era uma comunhão muito mais profunda, mais intensa, face a face com o Senhor. Mas Josué, ele tinha que aguardar no monte, né, na descida de Moisés. E passou muito tempo, né? Passou muito tempo aí, especificamente 40 dias e 40 noites. E isso mostra aí que Josué, ele tinha que ser paciente. E quando nós estamos aprendendo a servir ao Senhor como seus ministros, nós precisamos ter paciência, porque Deus, ele dá resposta e lições no tempo que ele determinou. E nós, muitas vezes, quando somos jovens, aí como era Josué nesse momento, nós somos muito ansiosos, nós queremos ter respostas logo, queremos que as coisas sejam resolvidas logo. E nós precisamos esperar naquele que está no monte intercedendo. Nesse caso, Moisés representa aí Cristo, que está no monte intercedendo e que todo está no controle. E que nós precisamos aguardar e esperar as coisas. Por isso, quando cuidamos de pessoas, cuidamos de família, cuidamos de irmãos que estão passando por dificuldades, provas, situações, nós precisamos interceder, precisamos aguardar no monte e precisamos esperar a resposta do Senhor. Por quê? Porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. A obra ela não leva o nosso ritmo, a obra leva o ritmo
do Senhor. Então devemos esperar eles responder, ele fazer o que ele tem que fazer, ok? Outra coisa, Senhor Jesus, nós precisamos também estar dispostos para ser corrigido. Em Josué, uma das características que ele teve é que ele era corrigido por Moisés, né? E ele tinha um coração humilde, um coração que escutava, um coração que aprendia, que estava disposto a aprender. E isso aí é uma lição que nós precisamos aprender. Nós nunca devemos pensar que nós já sabemos tudo, que não precisamos ajuda e o conselho daqueles que são mais antigos e mais experientes. Nunca devemos ter esse pensamento. Sempre devemos ter um coração aberto para aprender e receber a correção daqueles que estão à nossa frente. Isso é muito importante. Outra lição, então, que nós precisamos ver aqui é que em Números 27 e 18, em caso de Josué, ele foi ungido, ele estava ungido pelo Espírito do Senhor. Vou ler esse versículo aí, Números 27, 18. Oh Senhor Jesus. Números 27, versículo 18. Ele diz: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos. Então, esse fato aí de ele ter sido chamado e mostrando que Deus tinha dado para ele o Espírito, ele tinha sido ungido, foi precisamente para ele cumprir a comissão de ajudar o povo de Israel a entrar em Canaã. Então, nós todos fomos ungidos. E essa unção nos deu uma comissão, nos deu um ministério, um serviço para nós servirmos ao Senhor. E a imposição das mãos fala de uma identidade. Moisés estava identificando juntamente com Josué no ministério que ele iria levar para frente. Então, nós vemos aí duas lições. Por um lado, Deus nos ungiu, Deus nos comissionou para servirmos ao Senhor. E por outro lado, nós precisamos ser precisamos ter a identidade, a identificação e a bênção da nossa liderança. Isso é muito importante para nós que estamos servindo o Senhor. Isso vai nos dar e garantir, amados irmãos, a bênção no serviço ao Senhor. Amém? Outra lição que nós precisamos ver aqui é que quando Josué e Caleb, indo um pouco atrás, quando eles viram os gigantes como pães, E o pão é para comer, né? Um pão é para nós comermos. Era um pão muito grande. E esse pão aí, ele representa que os desafios, as circunstâncias e os problemas são oportunidades para nós fazermos crescer em vida, para nós tornarmos essa oportunidade para desfrutar a Cristo como nosso pão, como nosso alimento, como nossa sabedoria, e nós podermos encarar essas dificuldades, né? Então, nós não podemos pensar assim que nós não vamos ter desafios e dificuldades. De fato, nós vamos ter. O importante é que sempre, em meio de toda essa circunstância, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Então, isso mostra aí essa entrada de Josué na terra de Canaã. É uma lição muito clara que nós precisamos ser fortalecidos. Não temos como vencer o inimigo na esfera terrena. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito, pela força que nos dá a graça do Senhor. E em Efésios capítulo 6, versículo 10, 11, nos diz que nós precisamos ser fortalecidos com todo o poder do alto, para podermos estar firmes no dia mau, ou seja, nos dias de batalha, de luta contra os gigantes. E podemos estar firmes e podemos vencer o nosso verdadeiro inimigo. Identificar também qual é a nossa verdadeira luta espiritual. E nossa verdadeira luta espiritual é contra principado, potestade, contra governadores das trevas. E nós precisamos nos posicionar, porque a posição espiritual é o que nos dá o fato de nós estarmos por cima das coisas
que o inimigo quiera colocar. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem, Deus falou assim, que ele façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoreie sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, todo isso sobre as aves do céu representam os anjos caídos, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que se rasteja, mas a palavra-chave hoje é sobre. Você precisa estar sobre, você precisa estar por cima de todas essas coisas. Amados irmãos, nesse tempo de luta espiritual, nós precisamos ter um espírito agressivo. Não podemos ter um espírito passivo. Isso quer dizer que nós somente não podemos reagir nos momentos de dificuldade. Nós precisamos ter um espírito ativo, um espírito proativo, de sermos fortalecidos no dia a dia, para não sermos surpreendidos pela cilada do diabo. Essa palavra cilada são emboscadas. Satanás sempre vai nos surpreender. Não sabemos por onde vai vir as ciladas e os ataques de Satanás, as emboscadas de Satanás. Nós precisamos ser fortalecidos para que quando ele venha com suas emboscadas, nós possamos estar firmes e preparados para contra-atacar o maligno. Eu quero ler um versículo aqui em Mateus capítulo 11, versículo 12, que nos é dado no final do capítulo. O reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, quem são os que se apoderam do reino dos céus? Ou seja, daqueles que entram no reino, mas aqueles também que reconquistam os reinos aqui na terra para o Senhor, são aqueles que se esforçam. Então, não podemos ser medrosos, não podemos ser tímidos, precisamos ser fortes e corajosos. Amém? Então, nós queremos passar esse espírito de luta e de guerra, esse espírito de Josué. Amém? Que Deus nos comissionou para reconquistar o reino, que nos foi dado toda a potestade, todo poder do alto como igreja, toda a autoridade nos foi dada para reconquistar o reino do mundo para o Senhor. Amém? Então, que esse vídeo, que esse material tenha sido de uma grande ajuda. Então, encorajamos você a ler esse livro aqui, Ministros de Deus, que são orientações e lições preciosíssimas para aqueles que foram comissionados para servir ao Senhor. Então, um grande abraço, esperemos que possam desfrutar o próximo vídeo e então até lá, amém? Deus abençoe, um grande abraço.